Deus quer que vocês deem bom testemunho dentro da casa de vocês. Você é um servo. Você precisa dar testemunho dentro da sua casa. Amém? E depois vocês vão dar dentro da igreja. O serviço dos santos na casa. Em Filipenses 2, de 5 a 8, diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, assumindo a forma de... tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus não sabia o que era obedecer. Ele teve que aprender a obedecer. Vocês sabem. Ele teve que aprender a servir. Jesus não sabia servir. Estranho ouvir isso, né? Jesus não servia no céu. Ele teve que aprender a servir. Jesus era o Senhor, ele é o Senhor. Ele tinha servos ao seu dispor. Ele era Deus. Jesus nunca serviu no céu, porque ele era Deus absoluto. Mas esse Deus se esvaziou para servir, para se fazer como eu e você, homem, e para obedecer. Amém? Então, quem está pronto para servir? Aqui nós estamos focando no serviço como um todo, mas em casa, quem está pronto para servir? É simples, é só você ler o que está nesse versículo que a gente acabou de ler. Primeiro, quem é humilde? Quem está pronto para servir? Porque Jesus foi humilde. Humilhou-se. O que anda esvaziado? Porque Jesus se esvaziou. E o texto diz isso. Quem está pronto para servir? Quem anda esvaziado. Vocês vão servir comigo aqui, certo? Quem anda esvaziado. Quem está pronto para servir? Aquele que assume a forma de servo. E o texto fala isso, que ele assumiu a forma de servo. O nosso Senhor assumiu a forma de servo. Quem está pronto para servir? O que tem a Jesus como modelo de servo. Não pode ser outro modelo. Tem que ser a Jesus como modelo de servo. Então, são 4 coisas para quem está pronto para servir. Primeiro, quem é humilde, o que anda esvaziado, aquele que assume a forma, ou assumiu a forma de servo, e aquele que tem a Jesus como modelo de servo. 4 coisas que você consegue extrair desse texto, que pode produzir uma grande revolução no seu coração. Talvez alguns aqui esbarrem no primeiro ponto, humildade, outros podem esbarrar no esvaziamento, outros podem esbarrar na forma de servo, assumir a forma, não, eu sou um servo. Outros podem dizer assim, não, o que resta para mim é entender mais o modelo de Jesus, como é que Jesus era como servo. Para alguns só vai servir isso aqui. Para alguns aqui, talvez, as 4 coisas estejam faltando. Mulheres e homens aqui. Então, você precisa sair desse retiro aqui, se avaliando e se conhecendo. E ter a integridade de reconhecer esse desvio. E a responsabilidade de se arrepender e mudar. Não é justo ter um Deus que se humilhou, se esvaziou, assumiu a forma de servo, deixou o modelo de servo e não consegue encontrar nos seus filhos esse mesmo modelo.
Não é justo. Nessa plenitude aqui. Humilde, esvaziado. O que mais? Que assumiu a forma de servo e que tem a Jesus como modelo. Amém? O Senhor nos ajude a ser isso aqui dentro de nossas casas. Para não ficar essa cara de morto aí. Quantos aí lavam prato em casa aqui? Eu vou levantar minha mão porque eu também lavo prato em casa. Não, fique com a mão levantada. Agora aqui, ó, você que lava prato em casa, fique com a mão levantada. Agora, se você gosta de lavar pratos, porque você se vê como um servo dos seus familiares, você levante a outra mão. Mas se você que levantou a mão, que lava os pratos, mas você não se vê como servo, você não gosta, lava por obrigação, porque não tem jeito, abaixe a outra mão. Fique só a mão agora do que gosta. Lava porque gosta, porque está servindo o papai, mamãe, o irmão ruim que não lava. Gosta de lavar, inclusive para o irmão ruim que não lava. Bem, e quem pode e deve servir? Quem pode e deve servir? Todos. Essa é a única resposta. Todos, é o que eu botei aqui. Todos podem e devem servir em casa. Depende de que outros na casa estejam servindo para que eu sirva, sim ou não? Depende exclusivamente que alguém peça para mim, para eu servir em alguma coisa, sim ou não? Se eu assumir a forma de servo, não há outro caminho para mim, em minha casa, senão servir. Eu não sirvo porque me pedem, eu não sirvo porque não tem outro para servir, eu sirvo porque eu sou servo. E eu vou servir com alegria, eu vou servir como para o Senhor, porque eu tenho a Jesus como meu modelo de servo. E não importa você, irmãzinha querida, se você não gosta de cozinhar, procure aprender. E eu não vou pedir a nenhuma irmãzinha que levante a mão aqui, que diz que não gosta de cozinhar, porque os rapazes não verem. Para dar tempo você até o final do retiro aprender. Horrível coisa é uma mulher que não sabe cozinhar cair na mão de um homem servo e modelo que futuramente pode ser um líder, um pastor, um diácono nessa igreja. Horrível coisa é isso. Horrível coisa é esse homem encantado pela beleza, pelo encanto da sereia, descartar essa característica na mulher que ele observa. E eu não estou falando nessa manhã sobre compromisso para casamento, tá, irmãos? Embora não está fora, né? Não está fora. Eu sei que vocês vieram também com essas intenções. Eu não tenho problema nenhum com isso. Mas tudo que eu puder fazer para dizer aos homens, para prescrutar, investigar se você sabe cozinhar, eu vou fazer. Tem problema o homem cozinhar para a mulher, sim ou não? Eu cozinho, o que eu quero, né? Eu sei, eu gosto. Ai, ai. Tem uma coisa que está acima do serviço, né? Que vem antes do serviço, na verdade é o que vai determinar você continuar servindo, que é a questão da honra aos pais. Servir na igreja precisa estar acompanhado, antes de tudo, primeiramente, principalmente, estar servindo em casa. Mas, sobretudo, se você traz consigo no seu serviço a razão pelo qual você serve. E a razão maior pela qual você serve os da sua casa é uma coisa só: honra aos pais. E Deus estabeleceu isso como parâmetro. Se você honra, você serve. Se você não honra, você não serve e você não serve. Não serve para nada.
Então, é disso que a gente quer falar aqui agora. A gente está lidando com algo que é central dentro do propósito eterno de Deus e dentro da estratégia do cumprimento do propósito. Acredite ou não, servir em casa é parte da estratégia para o cumprimento do propósito de Deus. Deus não desassocia o modelo de serviço em casa do serviço dentro da igreja. Deus jamais negligenciaria, embora Deus não negligencie em absolutamente nada, qualquer um aqui que esteja indo muito bem dentro da igreja, no serviço, e esteja falhando na sua casa. Isso é incoerência. Imaginar da parte de Deus isso seria absurdo. Aceitar isso dentro da igreja, mais absurdo ainda. Então, o nosso tema de manhã é isso. Hoje pela manhã é esse. É a coerência de servir na igreja, mas que também eu estou servindo na minha casa, honrando os meus pais. Assim como na igreja, eu honro aqueles que presidem. Se você honra a Deus, você vai servir em casa. Se você honra a Deus, você vai servir na igreja. Agora vamos ver aqui um texto, dois textos, na verdade, em 1 Timóteo, que diz onde você primeiro e principalmente tem que se mostrar modelo. Primeiro, essa palavra, e principalmente, é um termo bíblico, está nas Escrituras, está lá em 1 Timóteo, abram aí em 1 Timóteo capítulo 5, o versículo 4, a gente vai ler o versículo 4 e o versículo 8. Então lá, em 1 Timóteo 5,4 diz: aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Se você não tem hábito de grifar sua Bíblia, você está liberado, mas se você costuma riscá-la, grife aí, primeiro piedade, recompensar. E você precisa investigar, assim como eu investiguei tudo isso. Aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar. Em algumas traduções tem seus genitores. Aqui na minha está seus pais. Ok? A piedade que aparece aí, ela se manifesta com algumas ações, atitudes, na verdade, valores, princípios. Um deles, na piedade, que está na piedade, é compaixão. Enquanto você estiver servindo na sua casa, primeiramente, aos da sua casa, você precisa fazer como o texto diz, exercer compaixão. Piedade aqui. Vamos trocar só o significado dessa palavra. Aprendam primeiro a exercer compaixão. Segundo aspecto da piedade, bondade. Aprendam primeiro a exercer bondade. Você é muito bom na igreja, com os pastores, leva água para eles. Você leva água para os seus pais em casa? Bondade. Aprendam primeiro a exercer misericórdia. Terceiro aspecto da piedade. Então, nós temos compaixão, bondade e misericórdia. São três aspectos básicos da piedade. Aprendam primeiro a exercer piedade, compaixão, bondade, misericórdia para o conjunto da sua casa. E aqui fala, e a recompensar os seus pais. Faça essa pergunta para você. Eu tenho recompensado os meus pais? Eu tenho devolvido, para além do tapinha nas costas, obrigado papai, eu tenho recompensado por tudo que ele fez por mim até aqui? De modo objetivo, eu tenho feito alguma coisa por meu pai, por minha mãe? Eu tenho recompensado eles? Grife essa palavra, recompensar também.
E em 1 Timóteo 5,8, 4 versículos adiante do que eu li, eu peguei agora na tradução Almeida, Revista e Corrigida, que acho que é o que Eric tem aí. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que um descrente. Não foi eu que escrevi isso aqui não, foi o apóstolo Paulo. Então, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua própria família, negou a fé e é pior que o fiel. Eu fui entender essa questão, negou a fé, Eric, acrescente se quiser, o Reginaldo. E assim, não é necessariamente alguém que abandonou o Senhor. Não é alguém que esfriou na fé e por conta disso deixou de servir, ou porque deixou de servir, foi cortado pelo Senhor. Não, 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 não. Negou a fé aqui, negou todas as verdades que Deus estabeleceu e que delas emanam a minha fé, geraram fé em mim. Verdades que não foram estabelecidas ou que foram bem estabelecidas, mas que eu negligenciei e que por conta disso eu não posso tornar essa fé prática. Negou a fé. Deixou de lado as verdades que um dia geraram a fé em mim para fazer alguma coisa para Deus. Pior do que um descrente. Ou seja, ele está dizendo, você está se comparando a um... Na verdade, ele não compara com um infiel, um descrente, ele diz que você é pior. E por que é pior? Porque você conhece a verdade, mas você negligenciou a verdade. E por isso você se tornou um infiel. Pegou? 1 Timóteo 5,8. Mas grife essa palavra principalmente. Então, duas palavras que eu havia dito a vocês. Primeiro e principalmente. Onde? Na minha casa. Quero aprender em casa. A servir o da casa. A recompensar o da casa. A exercer bondade, misericórdia e compaixão em casa. A recompensar os de casa. Quantos aqui, e ainda bem que eu não conheço vocês, se deram ao trabalho uma vez de pegar do seu salário e comprar uma boa camisa e dar de presente a um dos pastores? Você fez muito bem. A palavra diz, faça participante de todas as coisas boas aquele que o catequiza na palavra. Ou você chamou ele para comer na churrascaria? Fez bem. Parabéns. É bíblico. Mas qual foi a última vez que você chamou a sua mãe e seu pai para jantar em uma boa churrascaria? A resposta que você tiver aí, ela vai dizer se você está honrando primeiro e principalmente aos seus pais ou não. Continue honrando os seus pastores. Mas primeiro e principalmente você tem que aprender a recompensar os seus genitores, os de sua casa. E acredite, Deus está vendo isso. Deus vê se você é bom, se você é misericordioso, se você é compassivo, com os de fora da casa, mas não é com os dentro da sua casa. Deus vê se você é paciente com seu pai, que já está velho. Mas também Deus vê se você é impaciente com ele. E também Deus vê se você é impaciente com seu pai, mas você é paciente com seus pastores e com seus líderes e com seus irmãos. Deus vê também isso. Isso tem um nome. Hipocrisia. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Deixar de servir aos de sua própria casa, se quiser botar isso no texto, é bom. Deixar de servir os da sua própria casa constitui em negligência a um princípio bíblico. Servir em casa não é opcional, é princípio absoluto. Se até hoje você não sabia que era absoluto, saia daqui sabendo que é absoluto. Então vamos lá, para ele anotar ali. Deixar de servir aos de sua própria casa, vírgula, constitui-se em negligência a um princípio bíblico. Agora, como é que Jesus tratou a questão da honra aos pais? Jesus não brincou com isso, não.
Veja aí Marcos capítulo 7, do versículo 11 ao 13. Vós, porém, dizeis. Quem dizeis? Os fariseus estão ensinando ao povo. Se um homem disser ao seu pai, à sua mãe assim: olha, meu pai, minha mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã. Corbã aqui é oferta e sacrifício. É o significado da palavra corbã. Isto é, oferta para o Senhor. Já está reservado para o Senhor. Não posso dá-la para você. Ok. Então, o dispensais de fazer qualquer coisa agora não é o dinheiro que separou, a oferta. Qualquer coisa. Jesus está dizendo. Ou qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa tradição que vós mesmos transmitiste. Ou seja, isso não estava na lei de Deus. Eles é que estavam transmitindo isso. De um lado, para garantir a oferta, o sacrifício da entrega do dízimo, vamos dizer assim, não é só dízimo, mas era qualquer coisa. Não se dispor ao pai, à mãe, e justificar que não está fazendo por eles, porque já se dedicou. Agora eu vou fazer aqui, bom, antes de fazer uma analogia, eu vou explicar melhor essa palavra corbã, que é uma palavra hebraica, que significa sacrifício e oferta. Declarar que algo foi dedicado a Deus, declarar para os pais, como desculpa para se esquivar de ajudar aos pais. Trata-se de uma atitude farisaica. Não é bíblica, farisaica. Mas o que é o significado de fariseu? Falso, pérfido, ou seja, infiel e hipócrita. É uma atitude farisaica. Dizer para a mãe isso, ou para o pai, ou não dizer para os pais isso e fazer isso. Não diz, mas faz assim. Priva-os de qualquer coisa que ele poderia aproveitar de você. E é isso que está dizendo aqui. Ó, minha mãe, que o Senhor poderia aproveitar de mim, eu já me dediquei ao Senhor. Agora eu quero fazer uma analogia desse versículo, descrito por Jesus em Marcos 7, de 11 a 13. Vamos lá na analogia? Aquilo que vocês, pais, meu pai e minha mãe, poderiam aproveitar de mim, o quê? Meu tempo, minha atenção, meus recursos financeiros, minhas habilidades e o meu próprio serviço para vocês, ou qualquer outra coisa, né? Está escrito lá. Já está dedicado aos meus interesses pessoais e à igreja. Analogia que eu estou fazendo aqui. Contextualizando aqui para os nossos dias atuais. Quantos aqui já passaram por essa experiência? Eu do outro lado, tá? De um pai que não tem muita habilidade no celular, nos aplicativos, sabe? Sabe aquelas habilidades em tecnologia que vocês sabem? E os pais não sabem às vezes? Ou desaprenderam? Eles, filho, me ajuda aqui, eu comprei um celular novo, você tem como fazer a aplicação? Ô, minha mãe, peraí, aguenta aí. Aí enrola, vai. Ô, filha, já tem um dia que eu te peço, eu já estou atrasado aqui, eu quero falar com a sua irmã, que é do grupo de oração aqui. Pode esse aplicativo aqui para mim? Ô, minha mãe, peraí, que eu estou... Chega, eu me arrepiei todo aqui, ó. Não estou sendo místico aqui, não, fiz um... Você já passou por isso? Sua mãe querer se fazer valer da sua habilidade e não contar com você, porque você não tem tempo para sua mãe, porque o que ela poderia aproveitar de você, você está focado nos seus planos pessoais, nos seus investimentos pessoais, no serviço dentro da igreja. A pergunta é, se você fizesse um raio-x, quantos dos pedidos dos meus pastores, dos líderes, dos diáconos, dos irmãos amados, do meu companheiro, da menina que observo, a minha noiva me pediu isso e eu fui rápido, pronto para servir, pronto para ofertar, pronto para me sacrificar. Isso é corbã, sacrifício e oferta. Eu só estou citando um exemplo.
Então, essa analogia que eu queria fazer. Abra no capítulo 6 de Efésios, a carta aos Éfesos, né? Ele escreve lá no capítulo 6, no versículo 1. Paulo ali, quando escreve a Timóteo, escreve ali aos Éfesos, no versículo 1, ele, na verdade, ele está ratificando o 5º mandamento da Torá. Decálogo, que chama também, os mandamentos, dos 10 mandamentos. É o 5º dos 10 mandamentos, honrar pai e mãe. É o primeiro com promessas. O primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe. É o primeiro mandamento com promessa, mas junto com esse mandamento com promessa, tem consequências, tem 2 consequências positivas e que, se não for feito isso, 2 consequências negativas. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Isso está lá em Êxodo 20, 12, tá? Quando a gente está falando dos 10 mandamentos, Êxodo 20, 12. Tá? Para que te vá bem. Vamos repetir? Quem quer ir bem na vida aqui? Pode não levantar a mão se não quiser, tá? Mas eu quero ir bem na vida. Eu quero me dar bem. Quantos aqui quer viver muito tempo? Eu quero. Alguns querem partir logo, né? Aqui acho que ninguém quer partir. Mas todo mundo quer viver vida longa, né? De preferência com saúde. A promessa é: para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Agora, se ter longa vida sobre a terra fosse uma coisa ruim, por que está aqui com uma promessa? Então eu quero essa promessa para mim. Eu quero ter uma vida longa sobre a terra. E quero saúde, eu quero ir bem. Eu quero me dar bem nos meus negócios. Embora o meu negócio é só servir mesmo, né? Como diácono, em tempo integral. Eu quero ter longa vida para estar ao lado da minha amada lá, ó. Vocês não pensam nisso, né? Você quer se dar bem, ter longa vida? Então honre seus pais. Não se arrisquem a achar que esse princípio Deus esqueceu e das consequências se eu não cumpri-lo. Não se arrisquem a isso. Não se arrisquem. É muito perigoso. Veja em Provérbios 23, 22 a 25, diz: ouve a teu pai que te gerou. Quantos aqui ainda ouvem os seus pais? E não despreze a sua mãe quando ela vier a envelhecer. Quantos aqui estão ou não amparando e cuidando da sua mãe? Olha, mantê-la sob vigilância para uma queda, atentar para beber água, porque depois dos 60 tem que beber muita água. Não abandone a sua mãe quando vir a envelhecer. Compre a verdade e não vendas. Vocês estão aqui hoje para comprar a verdade. Tem um preço essa verdade. Essa verdade que eu estou trazendo tem um preço. Então o provérbio está dizendo: compre a verdade e não a vendas, ou seja, não entregue essa verdade para ninguém. Compre a sabedoria e a instrução e o entendimento. Comprem isso. Mais do que o que você tem consumido. Vocês têm comprado a verdade? Vocês têm comprado a sabedoria? Vocês têm comprado o entendimento? É isso que ele está falando aqui. Grandemente se regozijará o pai do justo. Você é aquele que tem trazido regozijo ao teu pai, à tua mãe? Você dá motivos para isso? Sua mãe está lá na cozinha, passou o dia inteiro trabalhando, aí à noite tem um pilha de prato na pia. E você chega do seu trabalho cansado, também estudou o dia todo, trabalhou, não importa. E você fala assim: minha mãe, deixa esse negócio aí, deixa eu te servir, sai mãe, vem cá, senta aqui, bota uma cadeirinha. Minha filha faz isso, minha filha está casada, está com 31 anos, ela faz isso quando eu vou na casa dela. Pai, sente aqui, bote a cadeira em cima da outra cadeira, o pé. Descanse. Quer uma aguinha, pai?
Eu nunca preguei isso para minha filha. Ela nunca me viu pregar sobre isso. Mas ela aprendeu a me honrar. Mãe, sai do prato. Deixa eu... Mas filha, você trabalhou o dia todo, estudou, já são 10 horas. Deixa eu faço. Eu não tive tempo, filha, para fazer, estou fazendo agora. Algumas até com culpa, né? E você vai lá em sacrifício e lava o prato para sua mãe. Mas César, eu passei o dia todo trabalhando, estudei e amanhã eu tenho uma prova. Não importa. Principalmente, primeiramente, aos seus pais. O seu futuro espera. Você tem mais garantia de futuro servindo aos seus pais do que estudando. Amém? Deus pode, em vendo você sendo justo e alegrando o seu pai, Deus pode cumprir a promessa dele na sua vida. Creia nisso. Compre a verdade, não a venda. Creia nisso. Compre essa verdade que eu estou te dando aqui. Creia que Deus pode te dar momentos tremendos de descanso. Ele pode te presentear, você que não tem dinheiro, com um lugar agradável para tirar um bom descanso, mesmo sendo jovem, solteiro. Creia nisso. Deus pode te abençoar com ofertas, alguém que vendo, e Deus vê, botar dinheiro na sua mão. Eu fui alvo disso muitas vezes. Creia, compre a verdade, não a venda. Amém? Em nome de Jesus. Servir em casa é parte da honra aos pais. Servir é uma expressão de amor. Na honra aos pais, o amor e o sacrifício são requisitos fundamentais e indispensáveis. Amor e sacrifício no serviço aos pais. Amém? Requisitos fundamentais. Se você só serve se tem tempo, se você só serve se está em condições físicas para fazê-lo, você não está honrando os seus pais. E ele está vendo que você não está honrando, porque por trás da honra está o amor e o sacrifício. Seus pais precisam ver sacrifício em você. E eles vão se sentir honrados. Ele disse, eu estou recebendo uma oferta em sacrifício. Lembra do Corban? Corban é oferta e sacrifício. Se você deixou de servir, você deixou de honrar. Mas também você deixou de amar. Quem ama, serve. E quem ama ou honra, ou melhor, quem não ama e não honra, está desabilitado. Eu vou repetir a frase. Quem não ama e quem não honra os pais está desabilitado para servir em amor e em honra à igreja. Ou melhor, desqualificado. Porque você pode até servir, você pode até ter condições, mas você está desqualificado. Você negligenciou um princípio. Primeiro e principalmente. Ocupações nos seus projetos pessoais, trabalho ou estudo, e até mesmo no serviço na igreja, não podem ser justificativas para eu não servir em casa e aos de sua parentela. Era isso, já não basta a casa, ainda tem parentela? É. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Eu fico imaginando uma mulher piedosa que trabalha o dia todo, estuda à noite, se sacrifica para servir seus pais. Aí chega no final de semana que ela vai encontrar um descansozinho no domingo, que a família fez um almoço e aquela mulher solteira
está transitando entre os familiares da família dela, e ela está servindo, e todos os parentes estão observando ela e glorificando a Deus. Que menina! Trabalha o dia todo, estuda à noite e ainda está servindo aqui. Isso é piedade. Pronto, homens. Procurem essas mulheres piedosas. Filhos não são hóspedes dentro de casa, e sim discípulos, servos. Filhos não são hóspedes, e sim discípulos, servos dentro de casa. Não se comporte como hóspede. Você não está em um hotel onde tem a copeira que vai arrumar sua cama, não sei o quê, porque você está trabalhando o dia todo, onde tem uma pessoa que vai fazer sua comida, porque você estuda à noite. Você não é um hóspede, você é um servo dentro de casa. Amém? Alguém entrou com ovo aí, hoje aqui de manhã na mão? Aqui? Não joguem ovo em mim. Quem está falando aqui é o Senhor, tá? Os pais têm a honra e a primazia de serem servidos pelos filhos. E não precisam implorar esse dever da parte deles. Uma palavrinha mais conhecida, eles não precisam mendigar o seu serviço. Eles têm a honra e a primazia de serem servidos primeiro e principalmente por vocês. Não pensem que vocês estão fazendo um grande favor para eles. Vocês estão, antes de tudo, em obediência a Deus, em honra a Deus, honrando por uma questão de princípio, amando, e porque você se vê servo e vê a Jesus como modelo de servo, é por isso que você obedece e serve, mesmo não estando em condições plenas. Mas o seu coração, bem firmado, na verdade, está garantido. Deixe que sua mãe ou seu pai, por ver você servindo tanto, e depois de servir tanto, te libere. Mas se você não serve tanto, não se permita aceitar a liberação da parte deles. Você não tem esse direito. Você não conquistou isso. Você precisa dedicar sacrifício, amor e serviço com excelência, com primazia, com honra, exaustivo, abundante, para poder talvez se permitir aceitar a liberação da sua mãe cansada de que você faça algum serviço por ela. A sua exaustão na sua dedicação no seu trabalho e nos seus estudos não lhe isenta de honrar seus pais. Por trás de todo o serviço a Jesus, à sua família e aos irmãos, são três etapas, três situações, há uma atitude de honra, ou pelo menos deveria ter. Então, por trás de todo o serviço a Jesus, à sua família e aos irmãos, tem uma atitude de honra. E como eu disse, ou pelo menos se deve esperar que tenha, né? Você não estará honrando a Deus se você não priorizar o serviço à sua família. Resgate a honra aos seus pais. Quer botar aí? Bote isso aí. Resgate a sua honra a seus pais, e assim vocês estarão renovados no serviço para com eles. Se você não resgatar esse princípio, você vai levar isso como um fardo sobre a sua vida. E Deus também vai ver que você não está fazendo com alegria e por honra a Deus que estabeleceu esse princípio. Amém? A deficiência do serviço em casa pode estar relacionada com a deficiência na revelação do Evangelho, do reino, do propósito eterno de Deus,
e se constitui em um sério desvio. Porque assim, você pode pensar assim, compre a verdade. Qual é a verdade a respeito disso? O Evangelho do Reino nos diz tudo isso. Então, por trás de uma negligência nesse serviço em casa, você pode já estar sinalizando uma negligência do entendimento do Evangelho que você ouviu, do reino, do propósito eterno de Deus na sua vida, da estratégia do propósito de Deus para cumprir o seu propósito. Então, avalie se você entendeu bem esse Evangelho do Reino, né? E o propósito de Deus. Negligenciar o princípio de servir e honrar os pais enquanto solteiro irá afetar diretamente seu progresso pessoal, profissional e igualmente o seu progresso na igreja. Então, o seu progresso pessoal está comprometido, o seu progresso profissional está comprometido, porque você não irá se dar bem, e mais ainda, você vai comprometer também o seu crescimento e o seu desenvolvimento na igreja. Se você não é exercitado em servir em casa, você terá muita dificuldade de servir na igreja. Deus não vai trazer você para serviços maiores, mais difíceis, mais específicos. Então você está atrapalhando a estratégia de Deus para cumprir o seu propósito. Porque Deus quer formar um povo, um sacerdote em casa também, e na igreja. Então, se você não é exercitado, e o que dizer que tem jovens que querem ser líder, almejam o episcopado, mas não servem em casa? Você não serve para ser um líder, nem um diácono, nem um pastor, se você não está exercitado em servir em sua casa. Então eu quero animar vocês a servir em casa. Dessa forma bem simples. Por honra, por amor, por obediência a Deus, por obediência ao seu princípio, seus princípios, e por temor de não se dar bem e não ter vida longa sobre a terra. Por temor também. Porque a promessa é, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Que o Senhor te dê isso aí para você, em nome de Jesus. Se você não tem a prática de servir aos de sua casa, mas serve na igreja, isso já implica em um desvio. Estou repetindo aqui para que a gente não esqueça. Quem serve em casa dá testemunho de boas obras e resplandece a luz de Cristo. É o melhor lugar para você colocar sua candeia, né? No velador, na casa, para que todos vejam. Antes que possamos ser eficazes como servos à igreja, precisamos ser eficazes como servos para com as nossas casas. Amém? Quem não está servindo em casa com dignidade e excelência que se exige, deve corrigir esse desvio imediatamente. Aqui não é uma proposta, não estou dando para você uma opção, eu estou dizendo que isso é um desvio. Desvio de propósito, desvio de caráter, desvio de tudo que você imaginar aí. Envolve desobediência a Deus, envolve falta de temor do que Deus pode fazer em função de você não cumprir isso. Então, eu vou repetir aqui. Antes que possamos ser eficazes como servos da igreja, precisamos ser eficazes como servos para com os de nossa casa. Tiago 4,17. Portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, com isso peca. Porque na rua, você vai ter que olhar o mendigo, aí, vou ajudar alguma coisa. Na igreja, você tem que fazer um exercício, né? Levar uma água, fazer uma coisa, procurar os diáconos para me oferecer, procurar os pastores. Mas em casa, o serviço está muito estampado. Fazer o bem, a casa é um dos lugares mais propícios
Para você servir, é o lugar que você pode mais se exercitar, porque as coisas estão patentes. A pia está suja, o chão está sem varrer, o banheiro está... Entende? Então ali você faça muito, exercite, e Deus vai sacar você dali, ó, e vai botar você na sua casa, com o seu marido que ele vai trazer. Ou Deus vai sacar você dali da sua casa e vai botar você em um lugar mais excelente, no serviço. Mas se você não está cumprindo isso em casa, não tem como Deus te sacar. Você vai ser um desvio dentro de qualquer outro serviço na igreja. Amém? Não por esse motivo. Quer honrar o Senhor? Que eu ia falar agora, mas quer honrar o Senhor? Sirva em casa. Quer te dar bem na vida? Você sonha em casar e ter a sua própria casa? Saia da sua casa com a garantia de que você foi uma mulher serva para os seus pais e seus irmãos, até os maus, porque a Bíblia diz que ele é bom para os maus e ingratos. Aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, com isso, peca. Se você não está fazendo o bem em sua casa, você está pecando. Você tem que procurar suas juntas. E você tem que confessar esse pecado. Você precisa se arrepender. Você precisa voltar a servir dentro da sua casa. Você precisa devolver a honra aos seus pais e a Deus. Senhor, nós te pedimos aqui, Pai, que os que estão aqui comprem essa verdade. E não à venda. Que busquem de ti sabedoria, como Provérbios 23 nós lemos, e o entendimento de tudo isso, Senhor. Nós te pedimos aqui que nos ajude, Pai, nos ajude a ser modelos e exemplos, principalmente e primeiramente em nossas casas, Senhor. E nós te pedimos aqui, ó Pai, que o Senhor nos revele a beleza que era honrar os pais, algo que o Senhor estabeleceu nos seus mandamentos, na velha aliança, e que o Senhor ratificou na nova aliança através dos apóstolos. O Senhor está comprometido com isso, e o Senhor vai cumprir tudo o que o Senhor disse. E eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor cumpra toda a obra de bondade e fé na vida dos meus irmãos. E os meus irmãos que agora estão se sentindo em falta, que estão entristecidos pelo Teu Espírito Santo, que eles se convençam de pecado. E a palavra diz que aquele que é entristecido por Deus alcança arrependimento. Que o Senhor traga arrependimento e traga renovo nessa área da vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Quando você se inscreveu para esse retiro, você não precisa responder, tá? O que é que estava primeiramente e principalmente na sua cabeça? Você pagou a inscrição, pagou a passagem aérea, mas o que é que eu tinha na minha cabeça quando eu pensei em ir para esse retiro? Pensa aí, rapidinho. Primeira coisa. Isso é você. Isso é você. Isso que você pensou aí agora. Só que isso não está errado. Só que não é só isso. Não é só isso. Agora pense na segunda coisa que você teve como motivo. Não, eu pensei isso, mas eu pelo menos pensei também isso. Pensa aí, a segunda coisa. Isso é você. Mas também não está errado. O que eu vou fazer em um retiro? Você está entendendo? O que eu estou querendo obter ali? Eu só quero dizer para você que as duas coisas que você pensou, eu estou com vocês, tá? Está tudo certo. Está tudo certo.
Mas Cristo precisa ocupar o lugar de honra no nosso coração. Ele olha você, ele vê isso, mas ele quer ver ele centralizado no seu coração. Ele quer olhar para você e dizer assim, olha, ele pensa isso, ele pensa aquilo, mas ele tem a mim no centro do coração dele. Se você tiver isso com garantia, está tudo certo. Amém? Então fique em paz com a motivação com que você fez a sua inscrição para vir para cá. Porque Deus está contigo, porque Ele está no centro do seu coração. E se não estiver, você vai ter tempo nesse retiro de fazer isso, de devolver o lugar que é dele no seu coração. Amém? Por isso fique atento, para devolver. Não saia desse retiro sem que Cristo esteja, ou melhor, sem que não tenhamos a garantia de que Cristo está no centro do meu coração e dos meus pensamentos. Porque Ele quer que você se dê bem em tudo. Mas para isso você vai precisar honrar Ele no seu coração e honrar os seus pais. Amém?